começar a gravar a aula, para a gente fazer algumas atividades no caderno de atividades. Eu acho que quando a gente voltar ano que vem, eu vou trabalhar mais com o caderno de atividades. Eu tô gostando de trabalhar com ele. Eu acho que eles têm atividades melhores do que na apostila. O que vocês acham? O que vocês acharam? Eu gosto quando vocês são, assim, super participativos, quando vocês respondem tudo que eu falo. Eu fico, assim, profundamente emocionada quando eu falo sozinha com a Professora, o caderno de atividades é só, tipo, um enxugo da apostila, então é mais fácil de fazer, eu Sim, acho. eu também, eu acho, porque eu acho que assim, não adianta eu ter um exercício complexo e você não, quando você chega quando você está lendo, você chegou na metade, você já não lembra mais o começo, você já nem sabe mais o que é para responder, né? Eu prefiro perguntas assim, mais objetivas, como as que tem aqui, por exemplo, aqui, ó, dos plateumintos, né? Que eu até consigo mostrar e explicar coisas para vocês na resposta, né? Eu acho que fixa melhor as atividades, né? Eu achei, pelo menos, eu gostei mais de trabalhar. Então, provavelmente, o ano que vem, a gente vai ver o conteúdo da apostila, mas eu vou trabalhar mais os exercícios do caderno de atividades, tá? Então, isso daqui nós estudamos ontem. Aliás, eu vou ver se eu acho, tem uma pergunta sobre planária, que é uma historinha, tipo uma tirinha igual essa, assim, tá? Eu vou ver se eu acho, vou colocar na prova de vocês. Adoro aquela tirinha. Eu uso ela já há bastante tempo. Então, vamos lá. Página 14, artrópodes e equinodermos. Vou aumentar aqui, porque senão a gente não lê a tirinha. Ó, agora ficou uma super tira. Artrópodes e equinodermos. Leia a tirinha e responda a questão. Então, vamos lá. A fabulosa carapaça dos insetos. Fonte de inspiração das armaduras medievais. Não podemos dispensar as bolinhas? Nem pensar. Eu gostei aqui da tirinha, né? Viram a joaninha, né? Porque é resistente, né? É um material feito de quitina, né? Então ele é bem resistente, protege as asinhas dela, né? E aí fizeram a armadura vermelha de bolinha, né? Eu acho que ficou bem bonitinho, né? Então, para as meninas e meninos, se um dia vocês forem aí numa festa de Halloween, uma festa fantasia, ó, já tem uma sugestão, uma armadura, né? Vermelha de bolinhas, né? Imitando a asinha da Joaninha. Então, as armaduras medievais eram usadas em batalhas para a proteção dos soldados. Por que podemos comparar as armaduras medievais com o exoesqueleto dos insetos, né? Por conta aí da resistência, né? Elas eram resistentes, vinha o outro com a espada, e enfiar a espada aqui, a espada não entrava, a espada quebrava, né? Então, o guerreiro, né, medieval, ele conseguia sobreviver por conta disso, né? Então, aqui, ó, o exoesqueleto dos insetos é formado de quitina, uma substância resistente que confere proteção aos insetos contra predadores e o ambiente. Assim, no caso das armaduras que protegiam os soldados, né? Então, serve aí contra proteção, né? Contra os inimigos. Por que se chama aqui, ó, exoesqueleto? Porque essa carapaça aqui, né, essa parte dura, resistente aqui dos insetos, é como se fosse o esqueleto, tá, do nosso corpo, mas para o lado de fora, tá? Por isso que é exoesqueleto. Então, a parte de dentro, se você pegar uma joaninha, cortar ela ao meio, você vai ver que no meio ela é toda mole, tá?
e a parte de fora que é dura. Então, os artrópodes, uma das suas características é essa, eles têm o esqueleto para o lado de fora, tá? Vou falar das aranhas, dos escorpiões, né, dos opiliões. As aranhas, a parte de fora é o exoesqueleto, tá? E a parte de dentro é mole. Então, ela vai crescer, 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 vai chegar no momento que aquele exoesqueleto dela não vai caber mais ela. Então, o que que vai acontecer? Ela vai virar de cabeça para baixo, como se estivesse morta, ela vai abrir a parte de baixo, tá? E ela vai sair de lá de dentro. Quando ela sai de lá de dentro, esse novo exoesqueleto dela ainda está mole. E nesse momento ela está vulnerável. É nesse momento que muitos predadores fazem um lanche gostoso de aranha, tá? E aí o que acontece? Ela vai arrumar um local seguro para poder sair de dentro desse exoesqueleto, vai esperar algumas horas, né, até que esse novo exoesqueleto fique rígido, né, e ela vai ficar com ele durante um determinado período, até que ela cresça, né, e não caiba mais dentro desse exoesqueleto, né. Se ela sobreviver até a próxima vez que ela for mudar, né? Ótimo, se não, já era, não vai mudar mais. Cada vez que ela muda de exoesqueleto, essa muda se chama ecdise, tá? Guardem esse nome, ecdise. Talvez eu ponha uma pergunta sobre isso na prova. Relacione cada grupo de artrópodes com a descrição de suas características. Então, aqui, ó, insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Então, tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. O exoesqueleto, também de quitina, apresenta carbonato de cálcio que o torna mais resistente. Então, esse daqui o carbonato de cálcio está presente nos crustáceos, tá? Quem já pegou aí um siri na mão, dá para apertar, espremer o siri? Não dá, é duro, né? A concha, né, é dura. Então, como assim, professora, mas concha não é bivalve? Sim, mas alguns crustáceos também têm concha, por exemplo, o ermitão. O ermitão, ele é um crustáceo, só que ele tem concha. O camarão, quem já comeu camarão? Quando você vai comer o camarão, quando eles não limpam direito, né, ele tem uma casquinha, e aquela casquinha é dura, pode até machucar, né? E é feita do quê? Principalmente carbonato de cálcio. Então foi maravilhoso o encontro, não é verdade, João? Você e o Siri. É bom demais quando ele está na sua barriga, né? Mas pegando no seu pé não é, né? Então vamos lá. Vou dar uma diminuída aqui. A maioria apresentam 6 pernas e a maioria é capaz de voar. Então são os insetos. A maioria das espécies é predadora e apresenta um par de antenas em cada segmento do corpo. Um par de antenas não, um par de pernas. Eu acho que eu bebi muita água, tá fazendo efeito. Então a gente tem aqui os quilópodes. Tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Tem 4 pares de pernas, um par de quelíceras e um par de pedipalpos. Então, a gente está falando do grupo dos aracnídeos. Essa característica é de todos os aracnídeos. Então, o carrapato tem essa... tem isso daqui, né? Tem cefalotórax, tem abdômen, tem 4 pares de pernas, um par de quelícera e um par de pedipalpo. Os escorpiões também, os opilhões também têm, ok? Alimentam-se principalmente de vegetais em decomposição e apresentam 2 pares de pernas em cada segmento. Então, aqui a gente tem o diplópode. Então, ó, quilópode é um par de perna. Diplópode, 2 pares de pernas, ok? Vamos lá, então. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar, tá bom?
Depois eu vou pôr o slide, o vídeo, tá? Quem perdeu alguma resposta, alguma coisa, pode pegar depois. Qual o tipo de desenvolvimento que as borboletas apresentam e quais são as fases do seu ciclo de vida? Então, elas possuem metamorfose completa e elas têm as fases ovo. Depois do ovo, ela se torna a larva ou lagarta. Depois que a lagarta acaba com os vegetais, né, que ela come um monte, ela vai fazer um casulo, que a gente chama de pupa, e depois de um tempo, vai sair de dentro da pupa uma borboleta adulta, né, um animal adulto. Então, ó, aqui dá para eu fazer 2 perguntas. Eu, se fosse vocês, ia anotando as coisinhas que eu falo. Leia o texto a seguir e responda às questões propostas. Mas as abelhas, que polinizam cerca de 80% das culturas do mundo, estão morrendo. Em 2006, o fenômeno do colapso das colônias foi registrado na América do Norte. Desde então, as perdas têm se espalhado pela América do Norte e Europa. Entre suas causas possíveis estão a destruição dos habitats, pesticidas, culturas geneticamente modificadas, aquecimento global, secas, mudanças nas dietas das abelhas e radiação das torres de telefones celulares. Olha só quantas coisas podem interferir aí no ambiente de um animal, na vida, no ciclo de vida de um animal. Quem assistiu aí o filme B-Movie, né, conseguiu prestar atenção, o que aconteceu? Quando as abelhas pararam de trabalhar, né, porque elas já tinham mel de sobra, elas iam continuar trabalhando para quê? Pararam de fazer a polinização das plantas. O que aconteceu com as flores? Morreram todas, né? E o parque bonito, exuberante que tinha na frente lá da personagem humana, né? Estava todo destruído, todo seco. Por quê? Porque não tinha mais flor, não tinha mais as abelhas fazendo a polinização. Né? Então, não tem polinização, não tem novas flores, não tem novos frutos, não tem novas plantas, morreu, acabou. Né? Pode acontecer isso? Ou se pode, com certeza pode. Tá? Em qual grupo de artrópodes as abelhas são classificados? Grupo de insetos. Qual seria o impacto se as abelhas desaparecessem dos ecossistemas? Como eu acabei de falar, né? Sem a atividade polinizadora das abelhas, a produção de frutos, tanto de plantas nativas quanto de cultivadas, diminuiria muito e poderia, inclusive, deixar de ocorrer. Isso levaria à escassez de alimentos para os seres humanos, outros mamíferos e aves, por exemplo, levando a um desequilíbrio das teias alimentares. Então, olha só como teria um grande impacto o desaparecimento das abelhas. Então, por aqui a gente consegue perceber a extrema importância que as abelhas têm para os ecossistemas. E para nós também, né? Olha só, Olimpíada Brasileira de Biologia. O Filartrópoda possui o maior número de espécies do reino animal, sendo que várias espécies são parasitas de outros animais, inclusive dos seres humanos. Um parasita muito comum é o carrapato, responsável pela transmissão de diversas doenças. De acordo com a classificação dos artrópodes, a classe no qual o carrapato está incluído é a aracnida, né? Então, uma boa perguntinha para cair na prova, né? Pode cair? Pode, mas pode cair diferente. Sobre os equinodermos, é correto afirmar que apresenta um esqueleto externo formado de calcário que é muito resistente. As estrelas do mar apresentam uma estrutura com dentes chamada de
Lanterna de Aristóteles, que auxilia na alimentação. Na verdade, essa lanterna de Aristóteles, ela fica bem aqui no meio, ó. E faz parte aí a outra coisa. Eu não me lembro exatamente o que é, mas é outra coisa, não é isso não, tá? As principais características dos equinodermos são a presença de espinhos recobrindo o corpo e a presença de um esqueleto interno. Perfeito, exatamente, ó. Então, se você olhar aqui, né, aqui tá mostrando a parte de dentro, né, mas se você for olhar por fora, ela é toda cheinha de espinhos. Não sei ainda, Enzo, a gente vai fazer o que der, tá? Todos os equinodermos são hermafroditas com fecundação cruzada? Não. Na foto, podemos observar os pés ambulacrários das estrelas do mar. Explique qual é a função dessas estruturas. Então, aqui, né, os pés ambulacrários. Esses pés, eles parecem como se fossem pelinhos, tá? Uma vez eu estava em Ubatuba e um mergulhador que estava mergulhando próximo da praia, ele conseguiu pegar uma estrela do mar bem grande. Acho que ela tinha uns 70 centímetros, mais ou menos, 50, ela era bem grande. E aí a gente conseguiu ver a movimentação aqui desses pés ambulacrários, né? É bem bonitinho. Aí depois que ele mostrou pra gente, ele pegou e devolveu ela para o mar, né? Ele não tirou ela do mar, não. Então, os pés ambulacrários são projeções na superfície do corpo do sistema ambulacrário, que é constituído por uma rede de canais por onde a água passa, auxiliando na alimentação, locomoção e respiração. Eu vou interromper aqui só um minutinho esse compartilhamento, que eu quero falar com vocês aqui, ó, sobre essa lanterna de Aristóteles, tá? E sobre a... Um minutinho. Só voltar um pouquinho lá na apostila. Porque tem coisas que eu acho importante a gente falar na hora, porque depois que passou, já esqueceu, já acabou. E sim, eu não consigo guardar tudo na minha cabeça. Porque é muita informação, animais invertebrados, é muita coisa, muita coisa. Tem muita coisa que eu ainda lembro, né? Que eu estudei aí há quase 15 anos atrás, mas tem algumas coisas que eu já não me recordo totalmente. Vamos ver aqui. Equinodermos. Então, aqui, ó. Essa lanterna de Aristóteles, ela está aqui, ó, aqui no ouriço, né, ó. Ouriços do mar apresentam uma estrutura composta de dentes chamada lanterna de Aristóteles. É por meio dela que esses animais raspam as algas presas nas rochas para se alimentarem. Então, a estrela do mar, ela não tem essa lanterna de Aristóteles. Tá? O que vai ter aqui, ó, é o ouriço do mar e a bolacha do mar. A bolacha do mar também tem. Fica na parte de baixo da bolacha do mar, tá? A bolacha do mar, ela também vai